E aí pessoal, tudo bem? Aqui eu vou fazer um comentário, né? Que eu acho que não sei se é válido, mas o pessoal preste atenção, né? Quem quiser prestar atenção, quem não quiser também não tem problema. Aí o que acontece? Eu vou agradecer, primeiramente eu vou agradecer a todos os assinantes do meu canal. Vou agradecer a Deus, né? E que continue curtindo esse canal, que é um canal muito bom, né? Aí o que eu vou fazer aqui um documentário, na verdade, né? Ó, 2019 quando a direita entrou no poder, o que aconteceu. Tudo que a esquerda fez, geralmente o, a, a, o governo de direita foi mudando, e mudou, né? Então você vê, nós fomos prejudicados pela lei do INSS, mas tudo bem, isso aí veio a ideia em 2015, 2014, 2015, 2016, então o outro só assinou, então ele levou a culpa. Beleza. Mas aí o que está acontecendo? O Brasil era 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados quando a direita pegou. Aí aproximadamente ele foi trabalhando, foi se ajeitando, deixou com 8 milhões, ainda muito alto. 8 milhões de desempregados é muita gente desempregada, né? Mas pegou 14. Quer dizer, ele criou quanto? 6 milhões de emprego, né? 6 milhões a mais, né? Deixou de não ter o seu emprego, né? Aí o que acontece? Aí, aí teve ainda em 2020, teve aquela epidemia triste, né? O Covid, né? Que ali atrapalhou muita gente, né? Muita gente morreu, outros ficaram doentes, fábrica fechou, quem tinha pequeno comércio fechou, a gente ia no mercado fazer compra, fazer o quê? Tinha que ir uma pessoa só, não podia ir mais que... Havia o casal, né? Não podia levar criança, e daí para frente. Não vamos muito a fazer o comentário, né? Mas daí para frente. Então, era uma coisa que não tinha como, né? Muito triste para todos nós, né? E, inclusive, eu, na região que eu moro, né? Que eu moro aqui na região do interior de São Paulo, né? Nós teve aqui um grande dificuldade, né? Sobre isso aí. Mas aí o que aconteceu? 2020, 2021, teve a guerra a Rússia querendo tomar a Ucrânia, né? E até hoje a gente está guerreando. Aí subiu as coisas tudo, né? Porque um país depende de outro, principalmente gás e essas coisas, né? Mas a culpa de quem que era? Porque se a esquerda estivesse no poder, disse que não ia aumentar nada. Porque o Brasil tinha reserva. Só que agora, aí ficou lá, vai que ele subiu as coisas tudo, depois baixou o governo, tirou os encargos federal, brigou com os governos estadual para tirar os encargos estaduais da gasolina, né? E óleo diesel, né? E baixou mesmo. Baixou, foi e no final de setembro de 2022, a gasolina estava 4,50. O lugar tinha mais, de lugar mais caro, mas até 4,49 tinha lugar disso aí, porque tirou o CMS, que é o imposto do governo, o PIS do governo, que eu não sei por que tem essas taxas, né? E tirou mais o imposto os estadual. Ele brigou com vários governadores, que nem teve governador do estado de São Paulo, do Ceará e de outros aí que ficou inimigo da direita, né? Porque tomou essa decisão. Que não é, também não é fácil, né? Mas tomou essa decisão e tomou e acertou, né? Mas aí a esquerda sempre criticou isso aí. Sempre criticava. E a culpa era da direita, porque a direita queria ganhar, queria dar o golpe, não sei o que, vira e mexe. Aí o que acontece? Hoje, nós temos. Nós estamos em 2026, né? 2026. Então, o que aconteceu? Levaram a gasolina, já tinha 25% de álcool. Ou, se eu não me engano, era 25 ou 27 de álcool, né? Aí levaram para 30. A gasolina levou, o governo federal da esquerda levou para 30 o número de álcool na gasolina, né? Para manter o preço ali baixo. Ali entre 5,50, 5,50, entre 5,50, né? Essa base aí, né? Então ele levou para. Mas ele levou o álcool, aumentou a gasolina, isso prejudicando o seu veículo, né? Prejudicando o nosso veículo, entendeu?
Aí a pessoa fala assim, mas continua o preço baixo. Tudo bem, beleza. E 10% no óleo diesel. Pode pesquisar que o óleo diesel tem álcool. É pouco, mas tem. Mas quer dizer, mas isso não quer dizer nada. Agora hoje, o que está acontecendo? Nós vai ter um colapso aqui no Brasil. Porque o óleo diesel, hoje já tem lugar de R$ 7,50, R$ 8, 7. Quer dizer, mesmo tirando o CMS do governo, e tem os estados, né? Os estados ainda não se promoveram sobre isso aí. Mas com certeza eu acho que vai tirar. E é bom que tire, porque senão o Brasil para. Nós dependemos de 20% do óleo que vem do Oriente Médio, né? Então o que acontece? Aquela guerra do Israel e Estados Unidos, lá no Irã, né? O que está acontecendo? Aquele canal passa 20% do petróleo do mundo, praticamente, né? O que aconteceram? O que foi que fizeram? Fechou, o Irã foi lá e fechou. Ele está em razão? Não sei, aí eu não vou falar porque eu, como não sou de direita, eu não mas ele tem razão, que ele também está sendo atacado. O Irã está sendo atacado também, né? Porque o que acontece? É construir uma narrativa. Segundo os idealistas, os cientistas, falam que lá tem bomba nuclear, né? Mas eu acho que não tem, eu não sei, né? Mas eu acho que não tem. Mas vamos criar uma narrativa que ele tem, enriquecendo urânio, né? Para fazer bomba atômica, né? Uma bomba. Aí nuclear, né? Que é o que acontece, o que acontece. Mas ele tem uma reserva de petróleo muito grande também, né? Tem uma reserva de petróleo, como a Venezuela tem. Só que a Venezuela é outro padrão. Uma coisa não justifica a outra, né? Aí o que aconteceu? Tá essa briga aí. Essa briga aí. Aí o que acontece? A Petrobras levou os preços às alturas agora, né? Porque o próprio governo não consegue mais de subsídio para a Petrobras, né? Porque vai dar prejuízo. Aí o que acontece? Agora nós estamos em plena numa safra de colheita de soja, arroz, feijão e várias outras, né? Café. Agora está começando a colheita da cana-de-açúcar, né? Que depende muito do óleo diesel, né? E você vê, a tendência, a grande frota de caminhão que nós temos nas estradas, né? Que para carregar os alimentos, né? Carregar a produção agrícola, né? Que hoje quando a direita estava lá, estava investindo na malha ferroviária, né? E hidrovia, né? Hoje não, hoje acabou. Hoje é só malha rodoviária. Porque o que acontece? Eu vou deixar bem explicado. A hidrovia é por água. Ou a rodoviária é por terra. As ferrovias são por terra também, mas é trilho, é é trem que carrega e escoa a produção agrícola, né? Inclusive, aqui no estado de São Paulo, ainda tem lugar que leva a produção agrícola de trem para o Porto de Santo, né? Paranaguá, ainda tem, não vou dizer que não tem, mas diminuiu muito. Então o governo não investiu nisso aí, né? E agora, aí fala assim, mas também a locomotiva, que havia, para muita rapaziada jovem que falar de locomotiva, não sabe, pensa que é outra palavra estranha, né? Que não conhece a locomotiva. A locomotiva é a máquina que puxa os vagões de trem. Mas ele é funcionado por óleo diesel. Só que uma locomotiva, na verdade, ela puxa 15, 20 vagão depende do material, ela puxa 10, 15, até 20 vagão cheio de matéria-prima, né? Cheio de matéria-prima, de escoação do agronegócio, né? Aí o que acontece? Se faltar o álcool, nós vai andar a mesma coisa. Porque o álcool não tem nada a ver com as máquinas pesadas, né? Se faltar a gasolina, nós bebe a mesma coisa. Agora, se faltar o óleo diesel, aí nós não conseguimos sobreviver. Quer dizer, a gente vai ter que fazer outras coisas, ter outros atalhos para a gente fazer isso aí, né? Para a gente continuar. Porque hoje o agronegócio ele depende do óleo diesel. A agricultura depende do óleo diesel.
as grandes as usinas, que geralmente 100% depende de óleo diesel, deixa do cultivo da terra até chegar a matéria-prima na usina, é tudo movido a óleo diesel, né? Às vezes a gente fala assim, ó, mas tem aí mas o cara está sabendo mais. Não, 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 é assim, é só pesquisar. Você começa para plantar uma lavoura, principalmente a canavieira, né? Você para plantar uma lavoura, você pega um trabalho da cana-de-açúcar. Eu não sou técnico agrícola, né? Mas eu vou explicar como que funciona. Vamos supor assim, eu tenho um sítio, aí eu vou arrendo para a usina. Beleza, até aí não tem problema nenhum. Eu arrendo para a usina vai lá e ela tem que subsolar aquela terra, ela tem que tombar a terra, ela tem que subsolar, ela tem que passar o calcário, ela tem que fazer a análise da terra para ver quanto de calcário e adubo, né, insumo, né, vai para a área de terra ali, porque às vezes você joga muito no lado, mas falta do outro. Aí você joga muito do outro, falta do outro. Então tem que ser tudo controlado. A base controlada para não ter desperdício. E não faltar também, né? Então é tudo isso. Aí você vê. Aí depois vem o suca, aquele com trator, né? Aí já agradeia a terra, aí a cana está pronta. Aí suca com o trator. Aí vem com óleo diesel. Aí o que acontece? Vem a carregadeira esparramando para plantar com óleo diesel. Se for o plantio for manual, né? Então é manual. Mas se for com a plantadeira mecanizada, então ela gasta óleo diesel. Pronto, aí ali ela vai crescendo. Se for passar herbicida, para não nascer mato, praga, essas coisas, é tudo com óleo diesel. Agora você vê, quando vai colher a cana, a, a máquina, a colhedeira, né? Ela entra dentro do território, dentro do terreno da cana, para colher, né? Tá pronto colher. Aí pega lá, não, vamos colher a cana, vamos. Aí então o que acontece? Ela tá madura, tá no ponto de colher para ir direto para a usina. Aí vem um trator e mais a colhedeira. O trator jogando a colhedeira jogando os toletes de cana, né, que fala os toletes de cana, ela vai cortando e jogando no tresbordo, né, no trator com a carrocinha, com a carroça atrás. Então é tresbordo. Aí o trator leva até lá onde está o caminhão. O caminhão, aí abastece o caminhão, quando termina de carregar o caminhão, ele vai direto para a usina com o quê? Funcionando com o quê? Com óleo diesel. Eu estou falando assim, de um suporte, né? Vai com óleo diesel. Quando chega lá na frente, deixa lá da usina, aí da usina para lá eu não vou falar o processo, porque aí já não faz parte, eu não entendo, lá depois da usina, né? Depois que chegar na usina eu já não entendo. Mas até na usina, do plantio, a colheita, até chegar na parte na usina, é tudo com óleo diesel. Quer dizer, e nós, o Brasil não tem essa capacidade de óleo diesel. Fala que tem o pré-sal. Tinha, né? Agora sumiu, né? Ninguém nem sabe. Aí fala que tem reserva lá na Amazônia. Aí tem alguma refinaria que eu conheço, né? Que eu trabalhei na área da refinaria, não como trabalhador, né? Mas como trabalhador de terceirizado. Então, mas eu trabalhei, eu sei onde que tem, né? Aqui no estado mesmo. Estado de São Paulo. Tem a de Palim e tem a de Cubatão, lá em Cubatão, né? Então, é uma refinaria grande, tudo, mas ela depende de outros combustíveis também. Aí vamos supor assim, né? Aí a esquerda fez várias plataformas, que nem no Recife, no Ceará e vários outros lugares. Mas no lugar que o petróleo não existe, gente. Tá parado, tá tudo parado. Ele falou que na hora que a esquerda tomar conta, ele vai pegar e vai fazer isso, vai tocar, vai fazer, vou voltar a funcionar. Estoura. Não é assim que funciona. Tem que ter uma matéria. Primeiramente tem que ter a matéria-prima para você ter um bom produto, né? Se você tem um bom produto, tem que ter a matéria-prima. Agora tá jogando em cima lá no Oriente Médio. Sim, tem a guerra lá, o Irã tá bombardeando vários lugares, né? E o Israel, junto com os Estados Unidos, também não está deixando para trás. E quem começou a guerra não foi o Israel. Quem começou a guerra foi Israel, né?
essa guerra, Israel e Estados Unidos. Não que eu estou tirando mérito dos Estados Unidos nem Israel. Mas o Irã ele tá lá na dele, né? Mesmo com o regime ditador, tudo, mas estava na dele. Quando fez isso aí eles jogaram em cima. E eles também geralmente estavam bem armados e tocaram baixo. Porque quem vai atacar, a vez pode ser atacado. Isso é normal. Qualquer parte do mundo, quem vai atacar, mas a vez pode ser. A vez não, com certeza vai ser atacado. E você vê. E agora tiraram assim, ó, a esquerda, né? Comemorando o Brasil está crescendo. Mas o Brasil tem que crescer, gente. Isso aí o Brasil tem que crescer, é mérito de um país crescer. Desde que não seja num país fechado, que nem aí eu não. Ah, vou citar assim, que nem a Cuba, que não cresce, a própria Venezuela não cresce, e vários outros países, né? El Salvador também não cresce, Coreia do Norte não cresce, e vários outros países, ali na África também tem vários países que não conseguem crescer, porque o regime autoritário, né? Aqui no Brasil, eles têm um grupo autoritário, mas tem mais gente que não é autoritário, né? Gente mais fácil de conversar e daí tudinho. Aí o que acontece agora, eles querem pôr a culpa no governo passado. Pode ver, quando a gente chega, que liga a ver a televisão não é muito não, mas outras fontes de meio de comunicações, a gente vê isso aí. A culpa é do governo fulano, a culpa é do governo ciclano. Mas eles nunca fizeram nada. A esquerda está com 19 anos no poder. 19 anos direto, 16 anos direto, depois tem um intervalo de 4 anos, e está com mais 3, indo para 4 anos no poder, somando dá 20 anos. E não fizeram. E por que o país está assim? Por que não tem a reserva de petróleo que interessava a nós, o povo brasileiro, né? Por que as coisas, o salário mínimo nosso é na média de $220? Por quê? A esquerda está 20 anos no poder, gente. Então, mas só que aí ele, tudo que faz de errado, joga a culpa no governo passado. Mas ele esqueceu que passou 16 anos no poder. Então, para resumir esse negócio aí, né? Esse preço das coisas. Aí o que é que vai acontecer? O feijão vai subir, o óleo vai subir, a carne já está caro, né? Vai ficar mais caro ainda. Aí a culpa é de lá, do Trump agora. A culpa é do Trump. É o gás de cozinha, com certeza vai subir. O petróleo está subindo toda hora, o gás de cozinha vai subir. Isso é óbvio que vai ter isso aqui, né? Aí o que acontece? Aí o agricultor não vai conseguir plantar, os grandes produtores não conseguem plantar, os pequenos muito pior ainda, né? Os pequenos não conseguem plantar, já porque não tem como. E o grande ainda pior. Os insumos vai subir muito. Então, essa comida na mesa do trabalhador, do brasileiro, do trabalhador em geral, do brasileiro, vai chegar mais caro. Aí a culpa, eu quero ver aonde que vai para a culpa. Porque aí a culpa é de quem? Do governo passado? Não, o governo passado também fez coisa boa. O governo passado fez muita coisa boa, sim. Você vê, a carta que era 10 anos, que era 5 anos, ele passou para 10, mas estão querendo puxar ele para trás, né? Isso foi do governo passado. Aí o que acontece? Outra coisa também que ele fez boa, né? Ele fez coisa boa. Ele aumentou que esse auxílio do Bolsa Família era R$ 180, 190. Isso foi um erro que o Bolsonaro cometeu. Agora eu vou falar o nome dele. Isso foi um erro que o Bolsonaro cometeu, levou para R$ 600. Ô, gente, não pode isso aí. Levou para R$ 600. Você vê, tá com 3 anos, não deram mais aumento. Não deram mais ou menos no Bolsa Família, né? Aí mudou, Bolsa Família. Aí agora veio esse Vale Gás, né? Se o Brasil tivesse bom, não precisava do Vale Gás, não precisava do Bolsa Família. Aí o que acontece? Que o Bolsa Família, como eu estou falando de levou para R$ 600, foi um erro do governo de direita. Mas o governo de esquerda não queria, o pessoal que não estava no poder queria 1.200. Só que ele mesmo assim levou para 600, né? E está com 3 anos que o governo de direita não tá, de esquerda está aí. Perdão, gente, eu falei governo de direita, não. De esquerda está aí e continua no mesmo 600 que o Bolsonaro deixou. Quer dizer, aí eu não vou entender nada. Aí eu não estou entendendo. Quando eu estou no poder, quando eu sou oposição, eu cobro.
Quando a sua situação me nego. É de jeito que está funcionando. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele comprou vacina para todo mundo do convite. Todo mundo, não tomou vacina quem não quis. Aí tem a faixa de idade, que ele começou pelos mais velhos, veio vindo. Todo mundo tomou a vacina. Até quem fala que ele não comprou vacina, mas ele tomou. Fala assim, eu não tomo a vacina porque não sei o que, vira e mexe, 700 mil pessoas que morreu no Covid. Tudo bem, morreu muita gente. Mas ele tomou a vacina também. E foi comprada pelo governo de direita. Não foi pelo governo de esquerda, não. Eu estou saindo aqui um pouquinho de assunto, mas é uma coisa que a gente tem que ver isso aí. Aí o que acontece? Você vê aí o pessoal, a população vê que... Não estou falando bem de um nem mal de outro, estou só comunicando, é um documentário que eu estou fazendo. Aí o que acontece? Você vê a vacina da dengue. Agora você vê quantos anos faz que essa dengue está aí? De muitos anos, né? A vacina da dengue saiu para alguém? Ah, mas vai sair a vacina. Quando o cara vai lá, não tem a vacina. Ah, mas por que não tem? Porque é tão pouquinha, é uma meia dúzia. Porque chega, não dá para todo mundo tomar. É a coisa. Aí tomar dos 6 a 14 anos, dos 14 a 19. Ô, peraí, gente. Se tem a vacina, é para todo mundo tomar. E outra coisa, ainda vou falar mais. Principalmente o pessoal de idade. Ô, pessoal de idade, vocês estão me vendo. Quem assistir esse vídeo, você analisa. O pessoal de idade é mais frágil ainda, né? O pessoal de 60 anos para cima é mais frágil. Se pegar uma dengue, mata. E a dengue mata até gente novo, de menos gente de idade, né? Se não curar logo, não tiver, mata mesmo. E você vê, e não tem a vacina para o idoso se vacinar. Agora saiu de novo aí, umas 3 semanas atrás, saiu a vacina até 59 anos. Quer dizer, eu podia tomar a vacina. Até 59, mas aí você vai no posto para ver se tem. Só que a propaganda é bonita, sem a vacina. Mas vai no posto para ver se tem a vacina. Da dengue. Da dengue, viu? As outras eu não estou falando da dengue. Não tem. Quer dizer, a vez vem meia dúzia ali e faz aquela propaganda muito bonita e depois não existe. Gente, então a gente tem que ver esse negócio do óleo diesel. Nós tem que ver esse negócio da agrícola, que o país ele é alavancado pelo agronegócio, né? Quando fala agronegócio, fala agrícola, criação de gado e tudo mais, né? Então a gente é levantado por isso. E você vê, a tendência nossa hoje é crescer nessa parte aí. O Brasil tem que investir nisso aí, né? Para crescer a produção, porque como o Brasil vende muito para fora, mas nós tem que ficar aqui para o Brasil também, né? Mas não é o problema de vender para fora, é o problema do jeito que se não produz aqui, tem que manter os controles lá fora. Se falta aqui, a mercadoria sobe na prateleira do mercado, né? Aí o que acontece? Anos atrás, um pacote de arroz estava 35, 40 conto. Nossa, não tinha da esquerda, não tinha ninguém que viu isso. 35, 40. O café foi para 45, 40 conto, 45, até lugar de 50, dependia da marca do café. Aí agora estou comemorando porque baixou, parabéns porque baixou. Ainda bem que baixou. Mas só que eles esqueceram em 2020 e 2024 para 2025, o pacote de arroz foi para 30, 40 conto. Um azeite de oliva foi para 70 conto. 50, 40, 50 conto. E aí? Só um momentozinho aqui que eu já volto. Eita. E aí, como é que faz? E nós estamos tudo aí, ó, tudo de boa. Tudo trabalhando aí, ó. E vamos viver mais, mas a gente vai ver muita coisa aqui nesse país aqui. Muita coisa boa, viu? Falou, pessoal.